Muito bem, queridos, eu quero saudar todos os amados com a doce paz do Senhor Jesus. Amém? Bom, eu estou um pouco rouco ainda do acampamento, e uma dor de garganta e uma gripe que eu peguei logo após o acampamento ainda, mas creio que vai dar para falar aquela 1 hora de costume, né? Muito bem. Abra a sua Bíblia aí em 1 Coríntios capítulo 7. Já faz algum tempo que eu não prego. Porque eu acho que antes do retiro de carnaval, os 2 finais de semana antes eu não preguei, foi isso? Então já tem 3 finais de semana que eu não prego. Daqui a pouco a igreja vai falar, também não tem que receber salário. Muito bem. 1 Coríntios capítulo 7. Palavra do nosso Deus. Eu não vou ler todo o capítulo 7, mas o capítulo inteiro ele tem uma unidade literária. Como não vai dar para expor todo o capítulo 7 de uma única vez, nós então vamos hoje ler apenas uma parte dele e a parte que vai ser exposta, tá bom? Já expomos então 1 Coríntios do capítulo 1 ao 6, entramos agora no capítulo 7, e o capítulo 7 de 1 então em diante, até o verso 11, nos diz assim: quanto ao que me escrevestes, é bom que o homem não toque em mulher, mas por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa, e cada uma o seu próprio marido. O marido conceda à esposa o que lhe é devido, também semelhantemente a esposa ao seu marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também semelhantemente o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Não vos priveis um ao outro, salvo, talvez, por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. E isso vos digo como concessão e não por mandamento. Quero que todos os homens sejam tais como também eu sou. No entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom, um na verdade de um modo, outro de outro. E aos solteiros e viúvos digo que lhes seria bom se permanecesse no estado em que também eu vivo. Caso, porém, não se dominem, que se casem, porque é melhor casar do que viver abrasado. Ora, aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Se, porém, ela vier a separar-se, que não se case, ou que se reconcilie então com seu marido, e que o marido não se aparte de sua mulher. Até aí, vamos orar ao nosso Deus. Senhor Deus, nós louvamos o Teu nome, te agradecemos, ó Pai Celestial, por todo o momento de culto já vivido até aqui, e agora, ó Deus, nós clamamos ao Senhor, pedimos ao Senhor, ó Pai, para que o Senhor ilumine a nossa mente, para que a Tua palavra seja por nós, ó Deus, não só escutada, mas que ela também, ó Deus, possa, Deus, adentrar em nosso coração, a fim de que tenhamos então, Pai amado, a nossa vida transformada por ela, e os desafios que ela vem nos fazer, possam então, Pai amado, ser vividos na Tua presença para a glória e honra do Senhor. Em nome de Cristo nós oramos. Amém, Pai. Bom, como eu havia dito, todo o capítulo 7
precisa ser lido como um todo, você entender o que Paulo tem aqui a dizer. Bom, o que é o capítulo 7 da Epístola de Paulo aos Coríntios? Capítulo 7, praticamente Paulo aqui ele dá uma parada nas exortações que ele vinha fazendo antes, e agora passa a responder alguns questionamentos. E é claro que esses questionamentos também têm ligação com aquilo que ele havia dito antes, bem como ligação com aquilo que ele vai dizer depois. Ele coloca as respostas a esses questionamentos que a igreja havia enviado a ele, havia mandado alguma carta a ele. O verso 7 começa: quanto ao que me escrevestes, ou seja, vocês querem saber aquilo que vocês me escreveram? Aquele assunto, então preste atenção que agora eu vou então dizer a vocês, eu vou dar a vocês as respostas aos questionamentos que vocês me fizeram por escrito. Então ele nesse capítulo vai dar essas respostas. E que assunto era esse? O assunto era casamento. O assunto do capítulo 7 é casamento. É a união conjugal, assuntos concernentes ao casamento. Então Paulo, ao responder esses questionamentos, traz aqui instruções divinas para o casamento. Então é essa a temática não só da mensagem de hoje, mas de todo o capítulo 7, que será exposto em 3 momentos. Hoje, verso 1 ao 11. O título: Instruções divinas para o casamento. Essas 3 sessões, então a primeira dividida no texto que nós lemos, 1 a 11, o foco de Paulo aqui são os cristãos de modo geral. Ou seja, os cristãos casados com cristãos, os cristãos casados com não cristãos, e os cristãos que pretendiam se casar um dia, já então sendo instruído acerca do casamento. A segunda sessão, do verso 12 ao 24, ela fala mais especificamente para os cristãos casados com não cristãos. Como é que deve ser a postura dessas pessoas, desses cristãos, dessas pessoas que se converteram a Cristo já na condição de casados, como elas devem se portar agora? É isso que Paulo trata do verso 12 ao 24, veremos isso na próxima exposição. E então, por fim, do verso 25 ao verso 40, Paulo agora direciona o seu foco aos cristãos ainda não casados. Embora em todo o texto, em todo o capítulo, tem algumas coisas ditas a esses cristãos que ainda não estão casados, mas de uma maneira mais concentrada, é aqui que Paulo se dirige a esse terceiro grupo, os cristãos solteiros ou viúvos. O que é que Paulo tem a dizer a eles? Veremos isso numa terceira exposição. Bem, então o ponto nosso, verso 1 ao verso de número 11. Como eu disse, aqui então são instruções aos cristãos de forma geral. Comece a desenhar, a escrever o seu esboço então aí, colocando no seu tema instruções divinas sobre o casamento. Hoje, primeiro ponto desse capítulo são instruções aos cristãos de forma geral. Instruções acerca do casamento aos cristãos de forma geral. Como eu disse, geral aqui significa cristãos casados com cristãos e também os cristãos casados com pessoas não cristãs. O que é que Paulo tem a ensinar a nós cristãos casados e a você cristão que um dia quer se casar? Não precisa se casar para aprender o que a Bíblia tem a dizer a você quando estiver casado. Então hoje você já abra os seus ouvidos, não precisa sair daqui já que você não é casado, a não ser que você não queira se casar. Acho que ainda assim é bom que você fique. Afinal de contas, quem sabe um dia alguém casado vai lhe procurar precisando de ser instruído, e aí então você terá como instruir, mesmo não sendo casado.
Primeira coisa que o texto nos diz é o seguinte: no padrão divino o que é a primeira questão? O casamento tem que ser puro. Esse é o ponto. Então o ponto que nós estamos vendo é instruções aos cristãos de forma geral. E qual é a primeira instrução? Que o casamento tem que ser puro. Essa é a primeira instrução. Como assim tem que ser puro? Para você entender o que é que tem que ser puro, eu vou mostrar a você alguns parâmetros do padrão de pureza divina para o casamento. E a primeira questão é a seguinte: no padrão divino de pureza para o casamento, homossexualidade não tem espaço. No padrão divino de pureza para o casamento, homossexualidade ou homossexualismo não tem espaço. O texto aqui é muito claro. O tempo todo ele fala de uma relação matrimonial onde o casal é formado por duas pessoas de sexo oposto. Veja só o verso de número 2: mas por causa da impureza cada um tem a sua própria esposa, e cada uma o seu próprio marido. Não tem aqui no texto, e o marido tem o seu marido, e a esposa tem a sua esposa. No padrão de Deus, para o casamento que tem que ser puro, porque Paulo está dizendo então que a impureza deve ser colocada de maneira fora, longe, distante. Quanto ao que me escrevestes, é bom que o homem não toque em mulher. Mas por causa da impureza, ou seja, para que a impureza então ela não venha adentrar no casamento, verso 1 ao verso 9 vai falar então da pureza no casamento. E a primeira questão que ele coloca já de cara para mim e para você é que o padrão de pureza de Deus para o casamento significa que a homossexualidade não tem espaço para esse casamento, não tem espaço na união conjugal. O texto cita esposo e esposa, mulher e marido. É límpido, é transparente aqui que não há espaço para a união de pessoas do mesmo sexo. Como também não há lugar para isso em nenhum outro lugar, em nenhum outro momento, em nenhum outro texto nas Escrituras Sagradas. Não há nas Escrituras Sagradas como um todo, não só aqui no capítulo 7 de Corinto, espaço para a união conjugal de pessoas do mesmo sexo. Isso aos olhos de Deus, toda a Escritura vai falar para mim e para você, que é uma abominação. Desde o Gênesis nós vamos ver que o padrão de Deus para a união conjugal é uma união entre duas pessoas de sexo oposto. Alguns textos são bastante enfáticos nessa questão, como por exemplo, no Pentateuco, em Levíticos, o texto sagrado nos diz que a união entre um homem e o outro homem é abominação aos olhos de Deus. Paulo, escrevendo sobre esse assunto, a epístola à igreja de Roma, também demonstra isso de maneira muito clara, dizendo que essa prática de uma união conjugal de pessoas do mesmo sexo é algo que afronta a verdade de Deus, afronta a revelação que Deus fez de si mesmo. Aliás, mostra que isso é a supressão da verdade. Hoje pela manhã estudamos também sobre esse assunto e vimos então que o texto de Romano, capítulo 1, verso 18 em diante, vai mostrar que, na verdade, o homossexualismo é apenas o desembocar de uma rebeldia, de uma rebelião que o homem tem para com Deus, para com a mensagem de Deus, demonstrada a revelação que Deus faz de si mesmo por meio das obras que foram criadas.
E Deus então entrega os homens a eles mesmos, e eles então agora vivem uma disposição mental reprovável, vivendo todo qualquer tipo de imundícia, segundo o seu próprio coração insensato. Eles então agora agem de maneira inconveniente, segundo os padrões de pureza de Deus, exatamente cometendo torpeza, homens com homens e mulheres com mulheres. O texto diz assim: por isso, por terem desprezado a verdade revelada de Deus, Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, por causa do fato de os homens não abraçarem a verdade de Deus revelada, por causa dos homens então não se prostrarem diante do Deus que se revela Criador e sustentador, poderoso sobre todo o universo, os homens então, por conta de tudo isso, foram entregues a eles mesmos. Deus os entregou a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural das suas relações íntimas. Por outro, contrário à natureza, semelhantemente, os homens, deixando o contato natural da mulher, se infamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza homens com homens. Não há espaço na Bíblia, querido, para a união homossexual como sendo algo natural. Natural é a união entre o homem e uma mulher, entre uma mulher e um homem. E o que passar disso é perversão da vontade da palavra de Deus. Por isso, Paulo, ao escrever aqui mesmo essa epístola aos Coríntios, no capítulo 6, verso 9, ele diz: qual será o fim daqueles que vivem na prática da homossexualidade? O texto nos diz assim no verso de número 9: ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas herdarão o reino de Deus. A ideia de efeminados e sodomitas pode significar a mesma coisa, mas como também pode significar, de um lado, os homossexuais então que se fazem mulher, e do outro os homossexuais então, aqueles que ao invés de se unir à mulher, procuram homens para serem as suas parceiras, os seus parceiros. Ou seja, homossexualismo. O texto diz assim: a parte que vos cabe, queridos, está aqui. O que irão herdar jamais será o reino de Deus. E se não é o reino de Deus aqui significa não só o reino de Deus que está se expandindo por toda a face da terra, quando as pessoas vão se convertendo, mas reino de Deus aqui se refere também, muito mais de maneira direta aqui, à eternidade, à glória eterna. E Paulo está dizendo que essas pessoas que cometem esses pecados de maneira deliberada, que vivem nessas práticas, dentre elas o homossexualismo, não herdarão o reino de Deus. Eu pergunto a você, se ele não vai herdar o reino de Deus, o que é que ele vai herdar na eternidade, senão o inferno? Porque não vai ter um terceiro lugar. Ou vai para o céu, ou no novo céu e nova terra. Paraíso, isso. Novo céu, nova terra, céu. Tudo a mesma coisa. Ou vai para o inferno. Paulo está sendo enfático nesse texto, nessa epístola. E agora, quando ele vai tratar de casamento, ele diz: não, aqui no casamento não tem espaço
para ser puro e ao mesmo tempo ser homossexual. Não tem jeito, não dá para ser assim. Hoje pela manhã eu passei um vídeo na escola dominical, um vídeo que fala de uma igreja que chegou em Belo Horizonte, Igreja Cristã Contemporânea. Sabe o que é isso? Uma igreja fundada em 2005 no Rio de Janeiro, fundada por 2 homens casados, um com o outro, ex-membros de igrejas evangélicas, um da Congregacional e outro da Assembleia de Deus, e essas igrejas não têm nada a ver com o pecado desses homens, porque eles saíram dela exatamente porque elas pregavam contra a prática que eles viviam. E eles então saem das suas igrejas e decidem então montar uma igreja para eles, uma igreja cristã contemporânea, onde o homossexualismo é bem-vindo, começando pelos próprios pastores. E aí então as pessoas ali dando testemunho, porque ela havia chegado em Belo Horizonte, e ali faz-se uma entrevista com 2 pessoas ali, que são membros da igreja, que também estão casados, e diz: não, na nossa igreja aqui, nós podemos viver entre nós uma liberdade, mas não é uma liberdade para viver uma promiscuidade. Aqui a gente fala de pureza, porque nós somos fiéis um ao outro. Como se pureza sexual, segundo a Escritura, pode ser algo que pode ser vivido entre um casal homossexual. Não tem jeito. Eles estão vivendo na impureza, achando que estão na pureza. Não, aqui não é bagunçado não, a gente tem que ser fiel um ao outro. Aqui a questão é de pureza. Onde é que tem pureza? Segundo os padrões divinos, para o casamento, quando nós estamos falando de cônjuges do mesmo sexo. Só se rasgar a Bíblia. Por isso, Paulo está dizendo: olha, em primeiro lugar, entenda, casamento é entre um homem e uma mulher. O que passar disso é abominação. Cada um tem a sua própria esposa e cada uma o seu próprio marido. O marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também semelhantemente a esposa ao seu marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. Veja o texto todo: marido, mulher, esposa, esposo. Não tem espaço, querido, para união homossexual. Mas essa igreja e tantas outras querem ensinar a prática homossexual como sendo uma atitude não reprovada por Deus. Inclusive nesse vídeo ele diz: não, o que acontece é que as pessoas elas interpretam a Escritura de forma errada e ensinam que o homossexualismo é pecado, mas a Escritura não ensina isso. Meu Deus! Não dá. E aí talvez você fique pensando: onde é que nós vamos chegar com isso? Onde iremos chegar com isso? Isso me lembra uma frase que eu vi esses dias aí, que diz assim: olha, antigamente o homossexualismo era proibido. Talvez muitos aqui lembram disso. O homossexualismo era proibido. E a frase diz mais: depois ele foi tolerado. Hoje é aceito. Eu vou me embora porque amanhã ele vai ser obrigatório. O quê? Deixa eu vazar daqui, que amanhã esse negócio vai ser obrigatório. A situação tem ficado cada vez mais difícil, constrangedora,
para aqueles que vivem segundo a palavra. Sabe por quê? Porque hoje o certo virou errado e o errado virou certo. Eu estou falando isso aqui e tem alguém que pode se sentir ofendido entre vocês, e ele pode ir ali e dar queixa de mim, dizendo que eu ofendi ele. A pessoa entra na igreja que eu sou pastor, ninguém coloca ela aqui dentro de maneira obrigada, ela vem porque ela quer. E ela quer aqui que as pessoas falem aquilo que ela quer ouvir, e não aquilo que a igreja, que aquela denominação entende que a Escritura ensina. O que compete a mim e a você é continuar pregando a palavra de Deus. Queiram quem quiser ouvi-la. Muito bem, nós não podemos nos enganar, não podemos ser ignorantes. O diabo está aí, procurando levar as pessoas à ignorância e distorcer a verdade. Mas o texto ainda diz mais acerca de pureza no casamento. Primeiro, então, vimos que o casamento tem que ser puro, e olhando para esse subtema, vimos que no padrão de pureza de Deus para o casamento, não há espaço para homossexualismo. E Paulo fala isso, deixa eu só lembrar isso a você, porque a cidade de Corinto tinha problemas com homossexualismo. Lembra que eu falei a vocês já várias vezes que a cidade era uma cidade onde a prostituição, a promiscuidade era bastante acentuada? Isso não era só com as prostitutas, amados, isso também existia no que diz respeito ao grande número de homossexuais naquela cidade. Afinal de contas, a cidade de Corinto, ela era dirigida de uma maneira maior pelo pensamento grego. E uma das coisas que o pensamento grego apresentava era que, olha, dá para notarmos isso das esculturas feitas pelos gregos, você não percebe esculturas feitas de mulheres. Por quê? Porque a mulher não era considerada uma criação perfeita, mas o homem era. E daí então, se o homem é a criação perfeita, e o sexo por eles era entendido então como sendo algo que elevava o ser humano, eles diziam assim, então, bom, o sexo é algo que eleva o ser humano, o homem é o ser perfeito, então o sexo para ser perfeito não pode ser o sexo que o homem faz com a mulher, mas sim o sexo que o homem faz com o homem, E isso levava as pessoas então a buscar a perfeição no homossexualismo. Isso era o pensamento grego, que a cidade de Corinto também vivia. E Paulo diz, não, isso tudo está errado, isso é filosofia grega que não tem nada a ver com a palavra de Deus. É por isso que eu não vou a vocês com vãs filosofias, mas eu levo a vocês o Evangelho de Cristo. E o Evangelho de Cristo está dizendo, isso aqui é pecado. Não vai para o reino de Deus quem vive no homossexualismo ou na homossexualidade. Bom, eu falei que ia para o segundo ponto. Segundo padrão, no padrão divino de pureza para o casamento, adultério ou poligamia não tem espaço. No padrão divino de pureza para o casamento, adultério ou poligamia não tem espaço. Dentre várias outras ideologias defendidas ali pelos coríntios, fruto desse pensamento filosófico grego, estava a ideia dicotômica do homem. Ou seja, o homem formado por duas partes, uma material, outra espiritual, e aí diziam assim, nesse pensamento divisionista do ser humano,
A parte espiritual é boa, essa aqui é beleza, mas a parte material, corpo, essa aqui não presta, essa aqui não tem tanta importância assim. E aí eles pensavam, irmão, já que a parte material, o corpo, não é tão importância, não é bom, então é o seguinte, com o corpo vale tudo, agora com o espírito não. Com o corpo vale tudo? Bom, o pecado da impureza sexual, do adultério, da prostituição, do homossexualismo, não é algo que é cometido com o corpo? Então pronto, vale tudo, porque o corpo não presta mesmo, o corpo não tem importância, e esse pecado é cometido por corpo, vamos adulterar. Era isso que eles pensavam. E aí, não existia preocupação em ter fidelidade no casamento. Afinal de contas, pular a cerca, comer a grama do vizinho, né, ali que é mais verdinha, é algo que é feito com o corpo. E o corpo não tem importância. Vamos adulterar. Está liberado. Paulo diz, não. Nem homem pode ter mais de uma mulher. E nem o homem pode deixar de ter o contato com a sua mulher para se deitar com outra mulher, e nem a mulher deixar o seu marido para ter outra pessoa na sua cama. O marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também semelhante à esposa ao seu marido, e ponto. Não tem espaço para a terceira pessoa aqui, querido. Não existe isso. E Paulo quebra o pensamento grego, sabe fazendo o quê? Nós já vimos isso no capítulo 6, mas vale a pena relembrar. Dizendo, olha, essa ideia de que apenas uma parte do homem presta e a outra não presta, é mentira. Jesus Cristo veio para salvar o homem na sua totalidade. Está certo, o homem tem uma parte imaterial, espiritual, espírito ou alma, e outra parte física, corpo, ou carne, ou soma no grego. É verdade, o homem é constituído de duas partes. Mas é mentira que Jesus Cristo veio salvar apenas uma parte. É mentira que Deus se importa apenas com o Espírito. Jesus Cristo veio e morreu pelo homem na sua totalidade. Jesus Cristo deu a sua vida no Calvário para salvar o homem na sua completude, na sua plenitude. Jesus Cristo está interessado não só no seu espírito, mas também no seu corpo. E Ele faz do seu corpo a sua morada. Vários textos. Verso 19 do capítulo 6: o corpo não é para impureza, mas para o Senhor Jesus se preocupa que é o corpo também para Ele. E o Senhor é para o corpo. Está aí. Não tem esse negócio de ser coisa de só menos importante. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo, diz o verso 15. O verso 19, não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo? O seu corpo também pertence a Jesus. Ele também veio dar a vida dele na cruz do Calvário. Por Ele. É por isso que na eternidade nós vamos ter corpo. Nós não vamos ser fantasmas. Nós não vamos ser apenas almas ou espíritos. Assim como Cristo não ressuscitou apenas na sua parte imaterial e espiritual, mas também ressuscitou com um corpo que podia ser tocado, que podia se alimentar. A palavra de Deus nos ensina que Ele é a primícia dos que dormem, ou seja, a semelhança da ressurreição dEle. Nós iremos ressuscitar, ou seja, com o corpo, porque Jesus Cristo hoje está à destra de Deus Pai no seu corpo.
porque assim ele foi ressurreto. Então Paulo está dizendo o quê? Adultério pode fazer, pode viver, porque é feito no corpo, vocês estão malucos. E aí, naquele mesmo verso do capítulo 9, nós vemos ali que ele diz o quê? Que os adúlteros também não herdarão o reino de Deus. O homem, a sua mulher, e a mulher, o seu homem. O que passar disso na relação marital, na relação conjugal, é abominável, é pecaminoso, é afronta à palavra de Deus. No padrão de pureza, divino de pureza para o casamento, não há espaço para o homossexualismo, como também não há espaço. Não há espaço para o adultério ou para a poligamia. Um homem ter duas mulheres ou ou a mulher ter mais de um homem. Não tem jeito. Aqui, Dona Flor e os seus dois maridos não tem espaço. Não. Mas em terceiro lugar, no padrão divino de pureza para o casamento, Satanás não pode ter espaço. Não há espaço. Já vimos então aqui que não há espaço para o homossexualismo, não há espaço para adultério, e agora a Bíblia vai dizer que não há espaço para Satanás. Há muitas maneiras de se deixar espaço, ou frestas, ou brechas para Satanás. Na nossa vida e no casamento não é diferente. Por isso, vigiai para não entrar. Não é isso? Vigiar para não entrar em tentação, não é isso? Para que não entreis em tentação. Precisamos vigiar o tempo todo. No contexto do casamento, nós podemos citar algumas dessas brechas que Satanás costuma fazer uso. Sabe para quê? Para destruir a união conjugal. Exemplo: desprezo da vida devocional do casal. Não há isso. Brechas estão abertas para que Satanás entre e destrua o casamento. Falta de comunicação. E aqui nós homens precisamos aprender que a mulher gosta de falar, meu. Elas gostam de falar. E aí, sabe o que a mulher vê quando o marido chega do serviço? Ela olha para o marido assim, ela vê um ouvido desse tamanho assim, ó. Ela quer falar. Ela vê um ouvido. E você tem que chegar e dizer: vai, fala, eu sou todo ouvidos. Não é pegar o controle da televisão, sentar na sala, tirar o sapato, jogar no meio da sala, colocar o pé ali na mesinha de centro e sair trocando os canais todinhos ali e deixar a mulher ali do lado querendo falar com você. Quando você faz isso, você está abrindo brecha no seu casamento para que Satanás entre e destrua o seu casamento. Cuidado, falta de comunicação é uma brecha. Deixa-me ver aqui, a gente pode pensar numa outra aqui. Falta de romantismo é uma brecha. Falta de romantismo. Mas o texto fala de uma outra brecha, mais venenosa. Não uma brecha, mas uma grande porta que se transforma então num grande espaço para Satanás entrar, cirandar, destruir, arrebentar com a vida conjugal. E que espaço é esse? Que atitude é essa que Satanás entra e destrói? Essa atitude aqui, referida por Paulo, e a qual se refere então
a qual é apontada como uma falta grave, não é a falta de comunicação, embora, como eu disse, é uma falta, é uma brecha. Não é a falta de romantismo, mas, como eu disse, isso é uma brecha. Mas é aquilo que a falta de romantismo, a falta de comunicação e a falta de tantas outras coisas pode levar o casal a viver na falta. O problema aqui é falta de sexo. Paulo diz que a falta de sexo no casamento é uma porta tão grande para Satanás entrar que ele pode destruir o casamento. É isso que o texto vai dizer para mim e para você aqui. Era importante Paulo dizer isso aos Coríntios, sabe por quê? Porque havia entre eles quem pensava então, lembra, que o corpo não prestava? Que não era coisas que o corpo faz não é espiritual. Então tinha aqueles mais santões, e assim, ao invés de pensar, não presta, então vamos arrebentar e pecar à vontade no corpo, os outros diziam, não, o corpo não presta. Então nós não podemos satisfazer o corpo em nada, ele não presta. E sexo é feito onde? No corpo, então, para que sexo? No contexto de casamento. Talvez seja difícil encontrar esse cara aqui, né? Mas tinha. Paulo diz, não, vocês estão equivocados. Não só com relação ao uso do corpo para fazer o que não presta, mas como equivocados em abster o corpo daquilo que é sagrado, daquilo que é aprovado por Deus dentro do casamento. Era importante Paulo dizer isso para eles. Amados, a mesma Bíblia que condena o sexo antes do casamento, dizendo que, chamando esse pecado de fornicação, a mesma Bíblia que condena, eu vou repetir isso em voz alta, mais uma vez, a Bíblia condena sexo antes do casamento. A mesma Bíblia que diz isso, que também diz que todo sexo fora do casamento é condenado, é condenável aos olhos de Deus, é a Bíblia que também diz que a falta de relacionamento sexual no casamento é pecado. E é claro que estamos falando aqui de a falta de sexo no casamento como um pecado, quando o casal estão tendo todas as condições, eu posso chamar aqui de clínicas ou físicas, para viverem o relacionamento sexual. Ou seja, a falta de sexo no casamento, quando os dois estão aptos, habilitados, clinicamente bem para o sexo, não ter, Paulo está dizendo que é pecado. Querido, não sou eu não, tá? É Paulo. E talvez você pense, isso não está sendo adequado para um domingo à noite, é mesmo? Então vamos pular o texto de Corinto, porque esse texto não é adequado para a igreja ouvir? A Bíblia toda é adequada para ser ouvida e exposta em todo qualquer lugar, querido. Antes de você ser alguém cheio de pudores, você é homem, você é mulher. E a Bíblia está dizendo para você, homem e mulher. Casamento sem sexo é pecado. Não vos priveis um ao outro. Isto nos mostra que a ausência do relacionamento sexual no casamento, de maneira constante, é pecado. E como todo pecado, querido, a falta de sexo no casamento é uma brecha para Satanás. A falta de constância da prática sexual no casamento poderá proporcionar, preste atenção nisso, poderá proporcionar um espaço necessário, do tamanho que Satanás está esperando, para que ele destrua, acabe com o seu casamento.
E isso, meu amado, para todos os cristãos de forma geral. Não, mas eu sou piedoso, eu vivo vida de oração, eu leio bastante a palavra de Deus, não tem problema, não tem problema, é mesmo. Paulo está dizendo aqui para todos os cristãos a mesma coisa, inclusive para aquele que se diz piedoso, diz: não, não posso fazer isso porque eu quero orar. É mesmo? Então, se o seu cônjuge aceitar isso, por pouco tempo, abstenha-se da vida sexual no casamento. Mas não seja por longo tempo. Sabe por quê? Para que Satanás não tire proveito disso. Está aí no texto. Verso 5, parte final: para que Satanás não vos tente por causa da incontinência, por causa da falta de sexo no casamento. Ou seja, se você vive como se fossem dois irmãos dentro da sua casa, sabe o que você está fazendo? Você está abrindo espaço para Satanás cirandar, destruir, arrebentar com o seu casamento. E ele está à espreita. Você sabe o que ele vai fazer? Ele vai achar jeito de colocar uma terceira pessoa, um terceiro elemento na relação conjugal de vocês. E não são poucos os casamentos que viveram isso. Já aconselhei, não foi nenhum, nem dois, nem três, nem quatro casamentos que viveram situação, problemas de relacionamento, estão separando ou se separaram, exatamente porque não obedeceram o que a Escritura está dizendo aqui, que o corpo da mulher pertence ao marido e o corpo do marido pertence à mulher, e que um não pode privar o outro daquilo que ele tem direito. A Bíblia não está ensinando que todo mundo tem que ser tarado também, não é isso? É. Você tem que viver de sexo. No almoço, na janta, no café da manhã. Não é isso, não é isso. Mas está falando, querido, cada casal vai ter o seu ritmo, vocês vão ter que se encontrar. Mas a mulher não pode privar o marido, e nem o marido pode privar a mulher. É isso que a Bíblia está dizendo. Você, mulher, não pode ter relacionamento sexual com seu marido só quando você acha que tem que ser. Você, marido, não tem que procurar a sua mulher por relacionamento sexual só quando você acha que tem que ser. Paulo está dizendo isso aqui, querido, porque isso era de extrema importância. Famílias destruídas, igrejas destruídas. Você nunca ouviu isso? E Paulo não queria que a igreja de Corinto fosse destruída. Você que é solteiro, vai aprendendo. No casamento. Vai aprendendo no sentido de saber o que tem que ser. É no casamento. Porque o que passar disso é pecado. Não vos priveis um ao outro. Não façam isso. A implicação prática disso aqui também, querido, é clara então. Sabe aquele negócio de boicote, de chantagem sexual no casamento? É pecado. É pecado. O sexo não pode ser moeda de troca dentro do casamento. E muitos casais têm feito do sexo moeda de troca. Paulo está dizendo assim, naquela situação, imagine Paulo falando para aquele monte de gente machista, que achava que a mulher era uma propriedade dele, que ele podia ter a mulher quando ele queria e quando ele não quer. Paulo está dizendo, não, você está enganado. Nem ela é dona dela, mas nem você é dono de você. Você também pertence a ela como ela pertence a você. Então nem você pode chantagear a mulher e nem ela pode chantagear você usando o sexo como uma moeda de chantagem.
A abstinência sexual, querido, no casamento, pode até acontecer, mas deve acontecer, primeiro, por mútuo consentimento. Mútuo consentimento significa que tem que ter diálogo, tem que ter conversa. Não é o que você pensa, é o que o outro fala e é o que você fala. A abstinência sexual no casamento, ou abstinência sexual entre os cônjuges, pode existir. Segundo, por breve tempo. Terceiro, Paulo diz, por breve tempo, e sabe para quê? Para se dedicar à oração. Para se dedicar à oração. E mesmo que seja para se dedicar à oração, tem que ser por mútuo consentimento e por breve tempo. Porque senão, a porta para Satanás se abre. Para que Satanás então coloque um terceiro elemento. Cantares diz que o homem tem que beber da sua própria cisterna. Se a cisterna dele está impedida, querido, Satanás vai fazer, sabe o quê? Abrir um oceano na frente dele. E Satanás faz isso. E para a mulher também. Se o marido nega, vai ter outros buscando água naquela cisterna, querido. Pode ter certeza, porque Satanás vai trabalhar para isso acontecer. E ele não para. Se você não tem ideia disso que eu estou falando, olha só isso. Você sabia que a proporção de casamentos que se desfazem entre aqueles que deixam o cônjuge para viver uma vida profissional longe, de um tempo longo, ou, por exemplo, aquelas pessoas dizem, não, vamos tentar a vida no exterior. Aí, não, vai primeiro o marido, a esposa fica 1 ano, fica 2 anos, ou fica até menos. Sabe qual que é a proporção de divórcio em casos como esse, que um está privado da presença do outro, a fim então de viver o relacionamento sexual? Mais de 50% dos casais que vivem essa prática se divorciam. Mais de 50% do casal. Ou quem vai arruma outro, ou quem fica arruma outro. Por quê? A porta para Satanás ficou aberta. Na falta do cônjuge ao lado, Satanás vai achar alguém para colocar, para satisfazer, querido. Pode ter certeza. Ah, mas ele é muito fraco. Ele é muito fraco, é verdade, nós somos fracos, entenda isso. Paulo está dizendo aqui, até para o mais piedoso, aquele que diz, não vou praticar sexo para orar, até para esse. É uma tentação que não deve correr, que ninguém deve correr o risco. Então, querido, tome cuidado. Estou dizendo para você que cuidado. Pseudo dor de cabeça não é desculpa para não ter relacionamento sexual. Tem alguns maridos que é até esperto, rapaz. Ele já chega de manhã para a mulher, já dá logo um comprimidinho. Mas o que foi? Não estou doente? Dá para você não ter dor de cabeça à noite? Tem cara rápido, rapaz. Pseudo. Falando falsa dor de cabeça. É possível que exista situação que a sua esposa está com dor de cabeça mesmo. Então você tem que saber, querido. Você tem que conhecer a sua esposa.
Mas cuidado, mulheres, Deus sabe. Cuidado, homens, Deus sabe. Porque às vezes a mulher procura e o homem não quer. Ah, eu tenho muitos filhos. É mesmo, eu tenho 4. Oh, meu amor, agora deixa eu ser vermelha, né? Usa a sua criatividade, querido. Usa a sua inteligência, pelo amor de Deus. Cansaço não é desculpa para não se ter vida sexual, querido. Nada é desculpa para não se ter vida sexual no casamento. O casamento não é só sexo, mas o casamento sem sexo está fadado ao fracasso. É isso que Paulo está dizendo aqui. Não priveis, não façam isso. Dê ao seu cônjuge o que lhe é direito, porque senão a impureza vai entrar. Bom, o último ponto, e agora vou ter que ser bem rápido. Eu disse, em primeiro lugar, então, tem a ver aqui a questão da pureza no casamento, não é? O casamento tem que ser puro. E qual que é o casamento? Tem que ser puro, não dando espaço para o homossexualismo, não dando espaço para o adultério e não dando espaço aí então para Satanás vivendo vida sem sexo no casamento. Mas o texto ainda diz que o casamento, querido, uma outra instrução geral para todos os crentes acerca de casamento é que o casamento tem que ser para sempre. Verso 10 a 11. Ora, aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Se porém ela vier a separar-se, que não se case, ou que se reconcilie com seu marido, e que o marido não se separe da sua mulher. Ou seja, o que Paulo está dizendo aqui é que aquilo que Jesus disse, aquilo que o Velho Testamento diz acerca do casamento, que viver a separação é abominável aos olhos de Deus, deve ser mantido por mim e para você. Então o casamento tem que ser para sempre, tem que ser até que a morte os separe. O padrão de Deus para a duração do casamento é para sempre, ou seja, até que a morte os separe. Aí a pessoa, na hora de casar, vai ali na frente do pastor, e o pastor vai lá, conversa e diz: agora vamos abençoar esse negócio aqui. Você aceita casar com fulano de tal assim, promete honrar, promete amar, até que a morte separe assim. Até que a morte separe, sim. Aí depois de um tempo chega para o pastor e diz: ó, o negócio é que não dá mais não. Eu não aguento mais aquela mulher, ou eu não aguento mais aquele homem, ele é um cavalo. Sabe de uma coisa? Incompatibilidade de gênero. Não estou sendo mais feliz e eu mereço ser feliz, pastor. Meu marido, não dá mais. Não tem jeito. Quero separar, pastor. Aí o pastor fala: então vem cá, senta aqui, ajoelha aqui agora então. Você quer separar, né? Então tá bom. Põe a mão no ombro do cabra, né? Vamos orar aqui. Mas orar o quê, pastor? Vai abençoar minha separação? Eu vou orar aqui a oração do divórcio para você. A oração do divórcio? Pastor, oração do divórcio. É oração do divórcio. Mas tem na Bíblia? Tem não, mas a gente inventa agora, não tem problema. Bota a mão no ombro do caboclo. E aí começa a orar com ele, né? Deus, o Senhor lembra daquele dia do casamento que esses dois estavam aqui na frente do altar? Então, Senhor, aquele dia eles fizeram um compromisso diante do Senhor. E eles fizeram um compromisso dizendo que eles iriam ficar casados até que a morte os separe, Senhor. Então, Senhor, hoje ele quer se separar. Dá um infarto nesse caboclo aqui, Senhor. Manda um AVC nele. Faz o coração dele explodir agora, porque ele quer separar. Tem que orar desse jeito para uma pessoa que quer separar, na verdade. Porque
ele casou dizendo que até a morte o separe. Que esse é o padrão de Deus, mas ninguém quer que faça essa oração por ele. Ninguém quer isso. Então, tira da sua boca: eu vou divorciar, eu vou separar. Você já percebeu como é rápido hoje a questão o que a sociedade pensa, o que a cultura legitima, como é rápido quando essas coisas são contrárias à palavra de Deus? É rápido demais. Os homens estão sempre prontos para legitimar com leis aquilo que é contrário à palavra de Deus. Sempre pronto. Por exemplo, tem no nosso Senado já tramitando um projeto de lei, então, para poder aprovar a prostituição como sendo uma profissão, com carteira assinada e tudo mais, tá? O que você faz? Eu sou prostituta. Qual que é o piso da classe? Está ganhando no piso? Para essas coisas é rapidinho. Tem senador já lá, tem já toda uma equipe já pronta, preparada lá, discutindo o assunto, olhando aquilo que se faz na Alemanha já para trazer, importar para o Brasil. É rápido. O divórcio, você viu como é hoje? Hoje você pode entrar solteiro em um cartório. Você pode entrar solteiro num cartório e sair de lá divorciado, não, separado, né? Divorciado. Você entra solteiro, você casa e no mesmo dia, na mesma hora, se você quiser, você já sai divorciado. Olha como é rápido a lei hoje acerca daquilo que é contrário à vontade de Deus. Você viu só como foi rápido a questão da legalização da união homossexual? Como é rápida a legalização de casais homossexuais adotarem crianças? 2 homens, o que você tem? Pai ou mãe? Não, eu tenho 2 pais. Não, eu tenho 2 mães. E o pai? Não tenho pai. Já é legítimo, já está lá, já pode fazer isso. Um monte de casos já no Brasil. É rápido, se acha aparatos, brechas na lei para legitimar aquilo que é contrário à vontade de Deus, meu amado. Então toma cuidado, não é porque existe uma lei que legitima a sua atitude que você quer fazer, que isso então é moral, que isso então é legal diante de Deus. Não é, cuidado, tome consciência do que a Escritura de Deus te ensina. Não vá por aquilo que é colocado como certo e errado, segundo as leis. A cultura, o mundo de forma geral, e até mesmo algumas pessoas cristãs, evangélicas, têm entendido que práticas como o divórcio seja algo abençoado por Deus. Não é. Malaquias diz que o repúdio, o divórcio, é abominação. É maldito aquele que repudiar a sua mulher. Jesus Cristo abriu margem para o divórcio, pastor. Calma lá. Nunca será a vontade de Deus para um casamento o divórcio. Abriu-se por causa da dureza do coração do homem em caso de adultério. Mas a vontade de Deus é que haja perdão, reconciliação, é que haja um renovar dos laços, de maneira que ele perdure até que a morte os separe. Essa é a vontade de Deus. Está incompatível a sua relação? Procure se colocar diante de Deus para ver no que você está errado, para que haja novamente
a conciliação. Eu quero terminar lembrando: sexo fora do casamento, pecado. Se você não está casado, está vivendo vida sexual, você está no erro, você está no pecado, você está na fornicação, você está vivendo uma vida amaldiçoada, uma vida que é abominação aos olhos de Deus. Se você é namorado e leva sua namorada para um motel, não pode fazer isso, isso é pecado diante de Deus. Se você está casado e está privando o seu cônjuge de sexo, isso é pecado diante de Deus. Se você, querido, está entendendo que o homossexualismo é alguma coisa que Deus está dizendo, não tem problema, isso é pecado. Está pulando cerca, é pecado. Olha para a sua grama, meu querido, olha para o seu quintal. Olha para o presente que Deus deu para você. E aí então, viva no ambiente sacrossanto do casamento a satisfação plena com o seu cônjuge, na sua intimidade com ele. Porque Deus deu a você a liberdade de fazer isso, e Deus deu a você, querido, desejos sexuais pelo seu cônjuge, que devem ser então vividos no prazer do contexto sacrossanto do casamento. E Deus vai abençoar o seu casamento, e as portas para Satanás serão fechadas. E Deus abençoe a sua vida, o seu casamento. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar com o pastor João, e nós vamos estar encerrando o nosso culto com a bênção apostólica ministrada por ele mesmo, invocada por ele mesmo. Vamos orar. Deus, na verdade a tua palavra hoje é para aqueles que por alguma razão têm algum desejo homoafetivo, para aqueles que por alguma razão têm negligenciado o seu relacionamento de casamento, buscando um relacionamento sexual fora dele. Para aqueles que por alguma razão querem viver como irmãozinhos, sexualmente falando, dentro do casamento. Para aqueles, ó Deus, que nem querem se casar, mas querem viver a atividade sexual sem que necessariamente se comprometam no relacionamento de casamento. Ó Deus, se há alguém aqui nessa noite, de acordo com a descrição da tua palavra, que o Senhor coloque o teu arrependimento no nosso coração. Que pela tua graça e pela tua bondade, o teu Espírito, ó Deus, possa convencer do pecado, da justiça e do juízo. Para que por amor do teu nome, o arrependimento que vem do céu possa trazer a tristeza segundo Deus, que traz vida. Para que todos nós, como igreja, como povo teu, possamos experimentar a verdadeira vida no relacionamento de homem e mulher dentro do casamento. Dada a tua graça e da tua bondade, para que essa seja a realidade vivida e desejada por todos nós. E se há alguma dificuldade em qualquer desses critérios colocados pela tua palavra, que o teu Espírito vá ajudando a vida do teu povo, para que por amor do teu nome, mais e mais do teu povo viva aquilo que é o teu desejo para cada um de nós, e as pessoas possam olhar a vida do teu povo unido, amando o seu cônjuge e enfrentando todos os obstáculos para que esse amor se materialize e eles possam glorificar o Senhor que estás nos céus. E agora, irmãos, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, a comunhão, a consolação e a direção do Espírito Santo de Deus estejam sobre vocês, irmãos, e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje, pelos séculos dos séculos. Amém.